A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Essa lição de hoje, ela é muito importante. Nós estamos encerrando o livro de Levítico, estudando sobre o livro de Levítico. Um livro também que realmente mostra a importância do culto, da ministração, da celebração a Deus, sobre as festas deveriam ser guardadas, as leis, as normas, e o mais importante é a comunhão com Deus. E tudo isso que nós estamos estudando, tem um significado próprio, nos levarmos o povo ao entendimento da necessidade de um Redentor, de um Cordeiro. E hoje nós vamos estar falando sobre a Páscoa e o Pentecoste. Vamos estar lendo, eu sei que é uma leitura extensa, mas acompanhem no telão para vocês estarem entendendo. Está em Êxodo 34, 18 a 29. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelha. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com o cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-se-ás a cabeça, todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Repite essas palavras. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçarás a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará na noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Repita essas palavras também. As primícias... Vamos lá, vamos todos juntos. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Dirás mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Textual dessa lição está em Atos 2, 1 e 4. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Diga assim, repita essas palavras. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática desta lição, nós estamos estudando aí essa revista, Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Verdade prática. Sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem o Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Amém? E
Introdução: Cristo, a nossa Páscoa. Bom, gente, hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito da Páscoa e também do Pentecoste. Aqueles que ainda não estão assim, muito inteirados da história, por 430 anos, os hebreus foram escravos no Egito. 430 anos. Até que Deus levantou um libertador, Moisés. E esse libertador, ele foi incumbido de libertar o povo da escravidão do Egito. E eu louvo a Deus porque a Record tem feito aí um trabalho excelente a respeito das séries, falando da história da Bíblia. Claro que algumas coisas assim, alguma coisa é ficção, alguma coisa dá uma acrescentada, alguma coisa não tem na Bíblia, mas o importante é que a palavra do Senhor está sendo falada, e estão mostrando assuntos tão pertinentes. É melhor nós assistirmos uma novela da Record, que está falando sobre a Bíblia, do que ficarmos aí dando audiência para TVs, mídias, que denigrem o nome do Senhor, que não respeitam o nome do Senhor, e vai contra a família, contra os princípios bíblicos, éticos e morais. E a palavra do Senhor, em Romanos 1, ele fala assim, que ficarão de fora as pessoas que praticam várias coisas que são abominação ao Senhor, mas ficarão de fora também aqueles que não praticam, mas aplaudem, incentiva. Então, quando eu sento diante de uma novela, ela está falando contra os princípios cristãos, eu estou incentivando e dando audiência para aqueles que denigrem o nome do Senhor. E a gente não deve tomar o nome do Senhor, Deus, em vão. Moisés foi até Faraó endureceu o coração. Ou seja, vamos resumir tudo, 10 pragas, Deus enviou 10 pragas, e a última praga, a 10ª praga, que fala sobre se Faraó não deixasse o povo ir, que Deus estaria matando os primogênitos. E aí Deus deu uma ordem para Moisés, que estivesse passando para o povo: olha, vocês devem matar um cordeiro, devem assar esse cordeiro, comer esse cordeiro em família. Tudo isso tem uma simbologia, tá? Tudo isso está nos levando à redenção de Cristo Jesus. O cordeiro que foi morto para trazer a redenção para o homem. E comam apressadamente, com pães sem fermento e ervas amargas, porque essa noite, à meia-noite, Deus vai trazer juízo para os egípcios, mas trazer salvação e libertação para aqueles que obedeceram a palavra do Senhor e molharam um isopo e passaram nas portas, nos umbrais das portas. Deixa eu ver aqui se tem uma figurinha aqui para ficar melhor. Isso aqui, ó. Sobre a Páscoa que foi instituída. Cada família deveria tomar um cordeiro, macho de 1 ano e sem defeito,
para sacrificá-lo. Era um memorial para jamais esquecer do seu real significado. Aí está a família, pegando o sangue do cordeiro e passando nos umbrais da porta. Eu lembro muito bem que na minha infância, alguns anos atrás, bem poucos também, gente, o quanto é importante você trazer os seus filhos para aprender a palavra de Deus. Minha mãe nos levava à igreja pelo menos 3 vezes na semana. E isso fez um bem muito grande para nós. Muito, muito grande. Porque eu ainda trago a memória, e olha que tem alguns aninhos, ensinamentos a respeito da Páscoa, ensinamento a respeito da Bíblia Sagrada, na escola dominical, ou então alguém pregando. E eu lembro bem de uma pregação falando sobre esse momento, quando o pai deveria ir lá pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, mostrando a importância de nós pais, como pais, de levarmos em conta aquilo que Deus determina. Ei, é para fazer dessa forma. Faça dessa forma, recebam isso como um ato profético de provisão, da guarda do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Ei, obedeça ao Senhor, Ele mandou fazer dessa forma. Agora pode ser que algum pai negligente ia dizer assim: para que isso? Para que bobagem é essa? Vou fazer esse trem não? Que bobagem é essa? Passar sangue nos umbrais, olha só, vou sujar minha casa não vou fazer isso não vou imolar nenhum cordeiro, nem vou comer esse cordeiro não, que bobagem, para que isso? Sabe o que ia acontecer? Seu filho primogênito iria morrer, assim como morreu os primogênitos do Egito. Aquilo que foi, enquanto o povo de Deus, os hebreus, estavam sendo libertos e saindo apressadamente do Egito, os egípcios estavam enterrando os seus mortos. Em cada casa tinha luto. Pense nisso, a respeito disso. Aonde o anjo destruidor passava, se não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo ia matar. E eu trago isso para nós hoje em dia. O Senhor, a importância que Deus dá para a família, quando Ele disse, reúna a família, reúna a família, não é só você, papai, comer do cordeiro, não, eu estou aqui, glória a Deus, celebrando ao Senhor, mas como estão os seus filhos? Como está a sua família? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem levado os seus filhos a obedecerem ao Senhor? A darem importância aos mandamentos de Deus, aos mandamentos que Ele deixou? Você valoriza o sangue do Cordeiro? Que é Cristo, nosso Cordeiro. Hoje a gente não cumpre mais as regras e os rituais do Antigo Testamento, mas hoje nós temos uma responsabilidade muito maior. A palavra do Senhor diz: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? O Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, morreu. Ele mesmo se deu. Ele mesmo foi imolado numa cruz. E será que nós estamos valorizando esse ato? Hoje, a nossa Páscoa, quando nós celebramos a Páscoa, é o memorial da Santa Ceia do Senhor. O significado da Páscoa para nós, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos trazendo um memorial na nossa vida, na nossa história. Como que nós estamos realmente
levando a sério esse memorial do Cordeiro que foi morto, que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Será que nós levamos, será que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós fazemos isso com reverência? Ou estamos participando de qualquer maneira? Apenas um ajuntamento, apenas mais uma reunião? Nada disso, gente, nada disso. Nós não podemos desprezar o sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário e fazemos de qualquer maneira quando nós trazemos à memória o que Ele fez por nós. Eu gosto de dizer aqui que a ceia, a nossa Páscoa, o nosso memorial, o Senhor diz: faça isso em memória de mim. Para vocês lembrarem, para vocês se lembrarem, para os seus filhos se lembrarem, para vocês não esquecerem que eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês do mundo, eu livrei vocês do pecado. Eu tornei vocês justos. A seriedade das culturas, que vai distorcendo o verdadeiro significado da Páscoa. Distorce. Páscoa é ovo de Páscoa, é coelhinho. Como que o diabo utiliza aquilo que é tão importante, aquilo que é tão sério, para distorcer? Aliás, é o papel dele, distorcer aquilo que tem um significado muito importante para Deus e para nós também. Ele distorce o significado. E eu estava falando sobre a importância de nós como família reverenciarmos e passarmos para os nossos filhos, para as nossas gerações, olha, o porquê da Páscoa, a importância da Páscoa. Foi Deus, o agir de Deus, os milagres de Deus, o que Deus efetuou para que isso acontecesse. As 10 pragas que aconteceram, o livramento de Deus. Deus tirou somente homens, 600 mil homens. Você imagina mulheres, vocês imaginam os filhos. Quantas pessoas? Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito apressadamente. Não deixaram nada para trás, porque Faraó falava assim: não, vai lá. Moisés chegou para Faraó: deixa o meu povo ir adorar a Deus. Ele falava: não, vai vocês, só os homens, fiquem as mulheres. Não, vai vocês, deixa as crianças, deixa os filhos. Ou então vai e deixa os bens. Opa, não vai ficar nem uma unhazinha aqui para o Satanás, ó. Vai ficar nada para Satanás. Você toma essa atitude. Nós já recebemos esse milagre do Senhor na nossa vida. Já recebemos, já é nosso, é direito nosso. E o mais interessante é que o povo egípcio, para ficar livre dos hebreus, porque pensou assim: se esse povo ficar aqui na nossa nação, vai matar todo mundo, então sai depressa, sai. E outra coisa, tama ouro, tama prata, tama bens, não vai sair de qualquer maneira não, vocês vão levar muita riqueza. É porque Deus é aquele que providencia todas as coisas. Quando você toma posição em Cristo Jesus, quando você realmente deixa o Egito fala do pecado, fala das impurezas. E o cordeiro deveria ser comido totalmente. Não fica nada não, fica um restinho não. Come totalmente. Ervas amargas. Para quê? Para que você pudesse lembrar da história. Você foi escravo no Egito. Você foi escravo. Você foi liberto do Egito.
E pães sem fermento, porque o fermento também fala do pecado. Quando você põe um fermento no bolo, você põe uma quantidadezinha pequena, mas aquilo contamina, aquilo influencia. Por isso que a gente não pode, ao participarmos da ceia do Senhor também, nós temos que tirar o pecado da nossa vida. Quando você vem para a ceia do Senhor, você tem que arrepender dos seus pecados, ficar livre deles, não participe da ceia de qualquer maneira não. Gente que menospreza a ceia do Senhor. Tem umas igrejas aí, não, qualquer um pode tomar ceia, qualquer um. Não, o importante aqui é número, é quantidade. Não é nada disso não. Não tome de qualquer maneira, não atraia para si maldição. Se não discernir o corpo de Cristo, está traindo para si destruição, está traindo para si morte. Não precisa nem batizar. Não precisa disso não. Para quê? Bate para quê? É no batismo que nós nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. É no batismo que nós dizemos, eu quero seguir esse Cristo, eu quero servir a esse Cristo, eu tomo para mim o que Ele fez, eu tomo posse para mim, para a minha vida, porque é pessoal. Eu me identifico com Ele, na sua morte e na sua ressurreição. Olha aqui essa palavra, essa última palavra, memorial, para jamais esquecerem do seu real significado. Quando nós participamos da ceia, nós estamos participando da nossa Páscoa, da Páscoa do Senhor. Estamos lembrando que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que morreu, que deu a vida por você. Então, nós não podemos esquecer e nós precisamos passar para os nossos filhos o real significado, a verdadeira significado daquilo que é a Páscoa, a ceia do Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê, tem sangue, tem sangue, tem sangue, tem um símbolo do sangue, tem símbolo do sangue, tem sangue aí? Tem sangue aí? Passou o sangue aí na sua vida? Passou, já recebeu Cristo, já recebeu a aliança, já recebeu Ele na sua vida? E participa da ceia, participa desse ato como um memorial. Não esquecermos, Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou da terra da escravidão. Eu já não sou escravo do pecado, eu não sou escravo do mundo, não. Nós somos livres para servir ao Senhor. Ele já nos deu vida, mas não é qualquer vida não, é vida com abundância, é vida com paz, é vida com alegria, não é qualquer vida não. A Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios, pois através de Jesus Cristo, ambos os povos fizeram-se um. O Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício dos sacrifícios. E falando sobre a celebração da Santa Ceia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, que me lavou. Por mais que o seu pecado tenha sido algo assim escandaloso, terrível, o sangue de Jesus veio para limpar, toda a impureza que existia na sua vida. Outra coisa também interessante, nós vivemos no tempo da graça, isso mesmo, vivemos no tempo da graça, só que às vezes as pessoas abusam da graça para viver no pecado, nada disso. Romanos 6,
Diz assim, 6:1. Cuidado com a graça. A graça, ela teve um preço muito alto. Foi o sangue do próprio Jesus. E nós não podemos utilizar disso para libertinagem, para pecar, para viver na prática do pecado. Nós todos pecamos, mas a Bíblia fala, não viver na prática do pecado. Eu peco hoje, aí me arrependo, o Senhor perdoa. Eu peco amanhã, de novo, me arrependo. Não, eu tô desprezando o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados com a sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A Páscoa fala de novidade de vida. Com a Páscoa, deu-se o início a nova vida, uma nova história, um novo calendário. O novo calendário, o calendário judaico, ele inicia ali no mês de março ou abril. Ou seja, é novo tempo. Dá uma sacudida no irmão e aproveita, tem um que está meio assim, querendo dormir, você dá uma acordada nele e fala, irmão, novo tempo, é novidade de vida para você. Ei, não fica vivendo a vida velha do passado, não. Deixa as coisas velhas do passado, lá no passado. Vamos viver uma nova história com o Senhor. Novidade de vida. Aqui o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele instituiu a Páscoa, a ceia do Senhor. Ele estava participando da Páscoa, mas instituindo também a ceia do Senhor como um memorial daquilo que ele estava fazendo. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lo, dizendo, bebei dele todos. Esta é a nova aliança. Essa é a nova aliança, viu? É a nova aliança. É a aliança do sangue de Jesus. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós estamos fazendo uma nova aliança com o Senhor. Estamos renovando a nossa aliança com o Senhor Jesus. A família precisa celebrar a Páscoa junto. É muito gostoso quando nós estamos aqui. É muito gostoso quando eu estou aqui, quando as minhas filhas estão aqui, quando os meus netos estão aqui celebrando a Páscoa do Senhor, celebrando a libertação do Senhor para a minha vida, para a minha família. Eu já não sou mais escravo do Egito, eu não sou mais escravo do pecado. E a coisa mais maravilhosa é celebrarmos esse momento junto com os meus filhos, junto com os meus netos. Eu sei que eu tenho uma aí que está lá em Araguaína, né? E é difícil ficar longe dela. Hoje ela está aí, está indo embora daqui a pouco, daqui uns minutinhos. Mas é gostoso demais celebrarmos este momento em família. Coloque os seus filhos debaixo desse sangue. Coloque esse sangue. Você pai, você mãe, vocês são responsáveis para realmente estarem levando os seus filhos a servir ao Senhor, a andarem no caminho do Senhor, a estarem aqui se alegrando em Deus, celebrando. Nós não cumprimos mais rituais. O Antigo Testamento é apenas sombra daquilo que é o real significado, que é o próprio Jesus. Tudo isso que nós estamos estudando em Levítico tem um único significado: nos levar para o real significado que é Cristo. Cristo, nele se cumpriu todas as promessas, nele se cumpriu todas as profecias de Deus. O real significado da nossa vida. E eu louvo a Deus
Porque eu também tive uma mãe que valorizou esse momento, que valorizou a importância de estarmos celebrando a Deus dentro da igreja, celebrando a Deus, servindo ao Senhor com muita alegria. Eu lembro que quando a gente bem pequenos íamos para a igreja, e eu lembro que a minha mãe levava para vigília, e assim, e aí as pessoas todas ajoelhadas, todas orando, e eu lembro que eu e a minha irmã, a gente ia aprontando, né? Mas amém, irmão, traga seus filhos, deixa eles dar uns cavalos de pau aqui dentro. Tem gente que fala, nossa, não faz isso não. Deixa, irmão, deixa dar uns cavalos de pau aqui dentro, as crianças correrem aqui. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Eles têm que se sentir assim, é claro que nós não vamos deixar estragar as coisas, mas eles têm que se sentir assim bem. Opa, o que é isso? Não, nem mexe, nem pisca. Eles vão ter prazer em servir ao Senhor desse jeito? Não, tem que fazer isso um momento de celebração, de alegria, de gozo. E eu lembro que a minha mãe nos levava para a vigília, e aí eu e a minha irmã ia amarrar as irmãs, aquelas que tinham uns laços de fita assim, enquanto elas estavam ajoelhadas, a gente ia amarrando elas no banco, a gente ia fazia flor da Bíblia, irmão, mas era uma coisa, pegava a Bíblia dos irmãos e fazia flor, dobrava página por página e fazia uma flor assim, ó, uma coisa linda, maravilhosa. Irmãos, o pastor Jorge fala, meu Deus, essa Cássia, olha o que Deus fez, isso era terrível. Mas não, estavam ali, com alegria servindo ao Senhor. Eu lembro que quando nós servimos ao Senhor na igreja de Campinas, lá não tinha departamento infantil não, gente. Tinha nada disso não. Era assim, ó. O Salmo sentava no banco, lá o banco cabia mais ou menos umas 7 pessoas. O Salmo sentava no banco, na beirada do banco aqui, e eu sentava na beirada do banco de lá de cá. E aqui nós deixava solto os meninos, sabe? E aí eles traziam brinquedo, trazia. E aí vinha Robertinho, vinha Rodolfo, vinha os amiguinhos, tudo para que eu cuidasse, entendeu? Ficava tudo ali junto comigo. E eu tinha que olhar os meus e dos outros. Mas falando da alegria de servir ao Senhor. Nada com imposição, com regras, com uma coisa assim, engessada. Não é isso não. O Senhor é aquele que ama festa. O Senhor Jesus sempre gostou de festa. Sempre gostou de festa. E Ele instituiu aí várias festas para serem celebradas. No Antigo Testamento tinha aí mais ou menos 7 festas que deveriam ser celebradas por ano. Entre elas a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, a festa dos pães asmos, a festa da colheita, a festa dos tabernáculos, a festa das trombetas, porque o nosso Deus é um Deus de festa. O céu vai ser um lugar de festa também. Lugar de festa, de alegria. Então vai treinando, irmão. Vai treinando aí. Vem tanta gente engessada às vezes. Nós temos que ser um povo alegre, educado. Fala, nossa, serve ao Senhor. Olha que educação. Olha, filho de Deus, olha ali que atitude. Olha o testemunho. Olha, dá passagem para os outros no trânsito. Não fica buzinando, não fica xingando, dando dedo. Só as mãos assim, Deus abençoe, vai com Deus. Pode passar na minha frente, fica à vontade. Eu sou crente, sou serva de Deus. Né? Tem gente que não põe o símbolo da catedral no carro, porque, não, depois eu vou dar mau testemunho. O mau testemunho não é por causa do símbolo, não. O mau testemunho é a sua vida. É o maior testemunho que nós podemos dar, é com a nossa vida, com a nossa atitude, nosso dia a dia, da maneira que nós somos, em casa, no trânsito, na igreja. Servir ao Senhor aqui é muito fácil.
Aqui todo mundo põe uma capinha, põe uma máscarazinha. E aí vem brigando no trânsito, vem fechando os outros, vem buzinando, vem xingando. E aí desce ali na porta, põe uma máscarazinha de crente. Oi, querida, a paz do Senhor. Isso vem xingando, marido e mulher quase dando os tapas, com os filhos vendo tudo isso. A paz do Senhor, tudo bem, querida? Não, irmãos. É lá no nosso primeiro templo. Nossa primeira igreja, que é a família. Celebrando a Páscoa lá entre os filhos, vocês e os filhos. Quando vocês sentam numa mesa, vocês também têm que lembrar, ali orar, agradecer a Deus pelo que Deus tem feito, pelo que Deus tem dado, pelas provisões, pelo sustento, pela força, pelo alimento que tem sustentado você. Ai, pastora, não, vou vir mais na igreja não. Esse alimento aqui está fraquinho demais da conta. Umas mensagens fracas. Irmãos, o Renato que é um bom cozinheiro. Não sei se a Juliana é também. Mas você lembra das comidas que a Juliana tem feito na sua casa? Durante esses anos todos vocês estão casados? Com certeza algum dia não foi um feijãozinho, um arrozinho? O básico, um ovo frito? Não foi assim, gente? Na sua casa também não é assim? Não tem aquele dia que tem só um arrozinho, um feijão, um ovo frito? Que por sinal é muito gostoso, eu amo. Caipira, lá no fogão caipira que eu ando fazendo agora. Você lembra da comida que foi feita? Foi simples, mas ela te sustentou. Você chegou até aqui, é porque ela tem te sustentado. Serviu de alimento para aquele dia, diário. Tem dia que tem feijoada, tem de substância. Tem dia que tem algo assim, forte. Mas tem dia que é a comidinha simples mesmo, mas é o que tem te sustentado. Então não menospreze. Parece às vezes ser simples, parece que, não, eu vou para a igreja que tem muita unção ali, tem muita unção. E tem vida com Deus? Tem testemunho? A família está debaixo ali, está debaixo da mão do Senhor? Tem preservado a família? Tem cuidado da família? E a vida, o testemunho, como tem sido? Eu sou de Paulo, eu sou da maneira de Paulo. Ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse negócio de dizer assim, olha para mim não, olha só para Cristo, nada disso. Sede meus imitadores, mulheres, pode imitar a mim, como eu sou imitadora de Cristo. Não sou perfeita, mas tenho tentado melhorar a cada dia. Então vocês podem me imitar. Eu tenho testemunho de vida, de comunhão, de seriedade com a obra de Deus. Pode ser que tem dia aqui que o alimento não é muito de uma feijoada, mas é o alimento que te sustenta. É um alimento que se preocupa com você, que se preocupa com os seus filhos. Valorize o que Deus tem entregue para você neste lugar, nessa casa. Valorize os seus pastores, valorize a sua liderança. Eles não são perfeitos e nem exija isso disso. E eu nem faço questão de que alguém me coloque num pedestal alto, porque senão vai ficar muito difícil de eu atingir. Eu sou humana, cheia de falhas. Mas minha vida eu tenho princípio que eu tenho realmente seguido. O Pentecoste, duas festas tão importantes para o povo judeu e para nós, os cristãos. Pentecoste, celebrada 50 dias após a Páscoa. Festa das colheitas, das semanas, das primícias. Enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica, familiar, o Pentecoste era uma celebração pública. Todos deveriam vir ao templo do Senhor para participar desse momento.
Toda a nação louvava a Deus por sua suficiência. Era também um momento de exercer a misericórdia e o serviço social. É a festa do glorioso momento em que o Espírito Santo, derramado nos corações dos discípulos, os transforma e faz nascer a alegria para o mundo. Vamos falar mais assim, porque depois eu comento a respeito. O cerimonial. Todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa. Israel apresentava a Deus as primícias de suas colheitas. Trariam aos sacerdotes seus primeiros frutos, e eles ofereceriam ao Senhor, agitando os molhos. Oferta de gratidão antecipada pela bênção que o Senhor concederia às colheitas. Tudo isso também nos leva para o real significado. Pentecoste. 50 dias após a Páscoa. Toda a nação deveria celebrar esse momento, onde as pessoas traziam os primeiros frutos das suas colheitas para apresentar ao Senhor, como oferta de gratidão. O que nós lemos no princípio? Quando você comparecer diante do Senhor, não venha com mão vazia, não. Sempre tenha algo para oferecer ao Senhor. Traga algo, prepare algo. Esse aqui eu vou levar para o Senhor. Eu vou ofertar ao Senhor. Eu estou ofertando a minha vida em primeiro lugar, mas eu tenho que levar alguma coisa, os primeiros frutos da minha colheita. Hoje você não tem uma lavoura não, mas você tem um trabalho, você tem um emprego. Traga ao Senhor os primeiros frutos para apresentar diante dele. Nunca venha ao Senhor, diante do Senhor, de mãos vazias, não. Sempre tenha algo para agradecer. Eu tenho colocado na minha vida metas, e uma delas sempre pela manhã, começar a minha manhã lendo a Bíblia, orando. E quando eu estou escrevendo as minhas orações, para mim não esquecer também, quando eu receber as bênçãos, de ser grata. E uma coisa que eu tenho feito é assim, orações, primeiro lugar, gratidão. Aí eu agradeço ao Senhor, para depois fazer as listas de pedido. E eu confesso para vocês que a lista de pedido está sendo mais ainda de gratidão. Pensa, irmã Francisca. Deveria ser o contrário, né? A gente agradecer mais e pedir menos. Mas eu tenho feito isso. Começar a minha manhã agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos que eu tenho recebido. E isso nos leva também para o dia de Pentecostes. Agora vamos trazer para o Novo Testamento. O Senhor Jesus morreu na Páscoa. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Por 40 dias ele ressuscitou, apareceu para as mulheres em primeiro lugar. Levanta sua mão aí, mulher. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Isso fala de redenção. Ele estava nos redimindo, mostrando para nós o quanto nós somos importantes, mostrando para nós que nós anunciamos o Evangelho com rapidez. Né? A mulher fala demais. Não, tem que falar coisa boa. Falar demais, mas de coisas boas, com sabedoria. Se você for lá ver em Atos, enquanto os homens estavam escondidos, me desculpe os homens, estavam trancados, as 7 chaves, com medo, as mulheres prepararam tudo e foram para o sepulcro, porque acreditaram que aquelas promessas do Senhor iam se cumprir verdadeiramente, e elas foram apressadamente levando as suas ofertas, levando as suas especiarias para ungir o Senhor. Então ele apareceu primeiro para nós mulheres, para que a gente possa ter sabedoria e falarmos do Evangelho de Cristo com rapidez, levarmos rapidamente, apressadamente o Evangelho de Cristo Jesus. Ele ressuscitou! Ele
assim: olha, eu vou subir para o Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse período durou 10 dias. Então 40 dias mais 10, 50. Aí vem o Pentecoste, o dia de Pentecoste. Muitas pessoas foram convidadas a estarem naquele momento, esperando a promessa do Pai. Com certeza muitas pessoas, mas sobraram ali 120. Glória a Deus pelos 120, glória a Deus pelos 120. E aí, veio, vamos lá, Atos 2. Estavam todos reunidos. Atos 2. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Para que isso? Para declarar as maravilhas de Deus na sua própria língua, para nós declararmos as grandezas de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ficar sentadinho aqui desfrutando? Nada, para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo mundo, anunciai a Páscoa do Senhor, o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está junto ao Pai, e aí Ele intercede por mim e por você. Amém? O Pentecoste deu inauguração do ministério do Espírito Santo na terra. Recebereis poder. E aí nós vemos um Pedro que antes era um Pedro, não vou falar sobre ele agora, mas um Pedro covarde, um Pedro que nega, um Pedro que às vezes é usado por Deus, outras vezes não. Um Pedro que quer desanimar, um Pedro que quer voltar para trás, um Pedro que quer desistir. Mas esse Pedro foi revestido com a unção do poder de Deus. E ele se levantou junto com os 11, fala de unidade, fala de comunhão. Levantou e ele fez uma pregação, metendo o dedo no nariz das pessoas que tinham matado a Jesus. Ele ficou com medo? Nada disso. Esse não é o Pedro medroso mais, é um Pedro audacioso. Um Pedro ousado, cheio de poder, cheio de unção. E aí quase 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. É aí, glória a Deus, glória a Deus. Se você não está ganhando almas para o Senhor, tem que ver se você está cheio do Espírito Santo, ou se está vazio, ou cheio de si mesmo. Tem que ver o que está cheio. Porque pessoas cheias do Espírito Santo têm sede por almas, ganharmos almas, apresentarmos diante de Deus os frutos, chegarmos diante de Deus, e aí? Entrei só eu, Senhor, só eu já basta, já está bom demais. Nada disso. E encerrando, para você refletir, e eu concluo. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como nosso Cordeiro Pascual, aquele dia de Pentecostes em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós gentios. Todavia, a Páscoa de Cristo tornou real o Pentecoste do Espírito Santo. Você tem a marca da aliança? Fique de pé.